Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos conflitos entre Israel e Palestina, até desencadeando para a questão do terrorismo, agora que você sabe como Israel foi criado, como Israel pensa em relação ao islamismo, como o islamismo pensa em relação a Israel, que é uma coisa que não vai ter fim mesmo, né? É briga o tempo todo. Aí você tem que ver aqui praticamente o mapa também, né? Novamente. E agora, em maio de 2019, um novo conflito entre Israel e Palestina. Demorou assim um pouco, né, de um tempo, desde 2014 não tinha um conflito tão grande, mas agora teve, até que durou pouco tempo, né, não costuma geralmente ficar meses, né, mas só que a pressão da ONU é maior. Então, como a ONU tem uma pressão maior, tem às vezes os Estados Unidos, pronto, né? Não tão os Estados Unidos agora, né? Porque o Trump é totalmente a favor do Estado de Israel. Tanto que eu falei com vocês que ele colocou uma embaixada americana em Israel, né? Isso é tipo assim, ele está afrontando até a ONU, porque pela resolução da ONU, Israel é um Estado neutro, como eu já contei para vocês, certo? Já foi decidido isso, porque ele é importante religiosamente para cristão, muçulmano, e cristão, islâmico, né, como muçulmano, e o judeu. Ele é importante para todos. Em maio de 2009, mais um problema aqui na faixa de Gaza. Aqui que é o grande problema. Eu falei com vocês aqui que vai geralmente os conflitos aparecem na faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza, principalmente agora, o grupo que domina a região é um grupo terrorista, sim. Hamas, que eu falei com vocês que o objetivo número 1, 2 e 3 deles é destruir Israel. Então, teve um conflito. Esse dia 3 de maio, violência na região de Gaza. Manifestações e protestos em Gaza contra o bloqueio da região. Medida tomada por Israel com justificativa de barrar entradas de armas para militantes palestinos. Então Israel fez um bloqueio aqui na região, né? Aqui, porque ele falou que o grupo ali é terrorista. Se o grupo é terrorista, o Hamas, ele entraria armas naquele local, para evitar de entrar armas clandestinas. Então tinha notícias que estavam chegando armas de outras regiões aqui, principalmente aqui do Oriente, para isso, tá? O Israel aqui, você está vendo que a Síria aqui está perto, tá vendo? A Síria enfrenta seu grande problema também, que depois nós vamos falar sobre a questão da Síria. Então os refugiados da Síria nunca vão para cá. Por isso que eles tentam realmente ir para a Europa, né? Então aconteceu isso. Então, na ocasião, um atirador palestino, lá na faixa de Gaza, disparou e feriu 2 soldados israelenses na fronteira entre Israel e Gaza. Feriu. Ele não interessa se matou, questão de feriu. Se mexeu, Israel não pergunta por quê. Ele mata e depois pergunta o documento. Faz assim, a polícia é ligada nisso, tá? Se cismou por questão com sua cara, enquadrou. Se você fez algum gesto que possa supor que você está fugindo alguma coisa, mata. Depois eles te pedem os documentos. Então, é bem agressivo, né? Bem agressivo a questão de Israel. Israel, então, retaliou com ataques aéreos que mataram 2 militantes palestinos. Vendo lá? Feriu 2 israelenses, Israel já foi com ataque aéreo e já matou 2 palestinos. É um dos mais graves surtos de violência na região desde o conflito Israel-Palestina ocorrido entre julho e agosto de 2014. Esse demorou pra caramba, né? Foi 2 meses que foi uma destruição total. E Israel, como ele tem umas armas mais potentes, é ajudado pelos Estados Unidos, ele não perde guerra, como eu falei com vocês, sabe? Lógico que a faixa de Gaza tem suas armas com alta tecnologia, mas Israel tem muito mais. Israel é muito mais preparado. É muito difícil vencer o exército de Israel, tá? O exército israelense diz que militantes palestinos dispararam 600 foguetes em direção a Israel. É o que Israel fala. Atingiram construções, matando 3 israelenses. É o que eles colocaram aí. Que foram atacados, se ele foi atacado, ele revidou, tá? Já do lado palestino, Israel diz ter atingido 260 alvos na faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 15 pessoas foram mortas nesse ataque. Vendo? É um ataque de cada lado, é briga de cada lado, né? Tem até a forma aí da foto aí dos mísseis, dos foguetes que espalhados da faixa de Gaza
de Israel para a faixa de Gaza. Então é uma situação muito complexa, né? Então, 2014 teve briga, no caso, agora mais de 2019, mais conflito entre os dois. Tudo praticamente naquela região da faixa de Gaza. Então, é uma divisão de tensão o tempo todo. Você viu que o cara da Palestina, por exemplo, um atirador da Palestina, atirou e feriu 2 pessoas de Israel. Em 2014 começou porque teve 3 israelenses que estavam na faixa de Gaza, porque tem israelenses que moram lá também. São poucos, mas moram, certo? Voltando de uma festa, alguns palestinos pegaram eles e começaram a discutir, não estavam localizados, aquelas coisas todas, e eles acabaram dando facadas e matando os 3 ou 5 israelenses em 2014. Ah, desencadeou, né? A Israel já pega e já faz ataque aéreo, já míssil, entendeu? Já bomba, então com eles dessa forma. Mexeu com alguma coisa, falou se jogar uma pedra do lado de Israel, já vão atacar mesmo, porque é ordem deles mesmo. Isso tudo, essa briga mesmo de Israel com os palestinos, se encarrega isso aqui, né? O terrorismo, certo? E você sabe muito bem que agora que vocês estão sabendo que muçulmanos, né, os muçulmanos não vão gostar dos judeus nunca, que a religião islâmica com a religião judaica é uma briga desde o capítulo 2 da Bíblia mesmo, né? Então vai ser uma coisa eterna, que o petróleo é importante na região, por isso que o mundo todo fica na expectativa, porque se eles param, por exemplo, de produzir o petróleo, né, eles acabam afetando o mundo todo. É o que eles fizeram praticamente, vou tentar no mapa para vocês, em 1973, depois de 1973, quando Israel vai vencer a guerra do Yom Kippur. Então, o Egito na época e a Síria tentaram invadir Israel, perderam. E aí os países, praticamente aqui dos islâmicos, né, os países aqui exportadores de petróleo, ficaram nessa situação, eles não vão ganhar nunca de Israel, né? Quem ajuda Israel é os Estados Unidos. O que a gente pode atingir os Estados Unidos? Aumentando o preço do barril de petróleo. Então, em 73, o barril de petróleo estava $2 o barril. Em uma semana, 2 semanas, aumentou para $34 o barril. Depois passou para $50 o barril. Hoje está numa faixa de 60, 70, já teve até 100. Mas aumentar de 2 para 50, o mundo foi pego de calça curta na mão. Os carros eram gigantes, os carros eram grandes, a gasolina era uma coisa muito barata, muito fácil, né? No Brasil mesmo, os carros eram para 8 pessoas, né? Gasolina você colocava, andava 2 km, tá tudo bem, certo? E o mundo teve que afinar para isso. Ficou refém da questão do petróleo. Tiveram que inventar novas alternativas. E o Brasil acabou inventando uma, né? O carro a álcool, invenção aqui, questão do Brasil. A Fiat Automóvel chega na cidade de Betim, em Minas Gerais, e vai começar a fabricar carro a álcool em série, como alternativa ao petróleo. Praticamente a única coisa até agora que funciona, mas não é no mundo todo, que funciona como alternativa da gasolina, seria a questão do álcool. Então pegou o mundo dessa maneira, todo mundo fica de olho no que pode acontecer, cada conflito entre um e com o outro pode aumentar o preço do barril do petróleo, por isso que o mundo fica de olho neles aí, entendeu? Se não fosse por isso também, eles não importava não, porque a briga dos dois é religião, entendeu? As brigas dos dois estão totalmente religiosas, então se não fosse isso, o pessoal não estava nem ligando. Então, o primeiro ponto de terrorismo, eu falei do conflito Israel e Palestina, uma coisa desencadeia a outra, tá vendo? A questão do terrorismo, que ele vai ser a marca, né, 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas de World Trade Center, né, além a tentativa na Casa Branca, além da tentativa questão da ONU, né, a tentativa de outros locais que eles pensavam em fazer, um ataque que ninguém esperava, comandado por Bin Laden, né, Bin Laden acaba fazendo isso. O Bin Laden, ele manda fazer isso aqui. Ele é daqui do Afeganistão, tá? É do Afeganistão. Os Estados Unidos praticamente ajudaram Bin Laden, porque enquanto a Rússia aqui tentou invadir o Afeganistão, os Estados Unidos ensinaram técnicas terroristas a Bin Laden, que depois briga com os Estados Unidos e utiliza o que ele aprendeu. Então os Estados Unidos criou a cobra e a cobra o picou, tá? Como ele fez com Saddam Hussein também,
que ele ensina as técnicas de terrorismo para Saddam Hussein, para brigar contra o Irã. Na época sempre foi inimigo dos Estados Unidos, e depois o Saddam Hussein briga com os Estados Unidos e se torna um grande terrorista contra os americanos, tá vendo? Eles ensinam as pessoas, e os Estados Unidos é tão assim, né, nesse ponto, que aqui nessa guerra, que ele chegou a vender armas para o Iraque, de 80 a 88 os dois brigaram, Iraque e Irã. Os Estados Unidos vendia arma para o Iraque, e quando a guerra não tinha fim, o Iraque mandava um tipo de míssil, o míssil voltava praticamente a mesma coisa. Depois descobriu que os Estados Unidos estavam vendendo tanto para o Iraque, tanto para o Irã, tá vendo? E daqui sai o ataque, o Bin Laden comandando o ataque para as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e começa então, né, um grande conflito. O grupo terrorista do Bin Laden é o grupo Al-Qaeda, tá? Al-Qaeda quer dizer a queda, e esse grupo tinha base aqui em Iêmen, no país do Iêmen, ok? O Iêmen, depois de um tempo, o petróleo, a reserva de petróleo deles é hoje quase que nada. Hoje até descobriram o local no Iêmen como se fosse uma fábrica de homem-bombas, uma escola de homem-bombas, né, que o pessoal ensina as pessoas a questão dos ataques terroristas. Então é um lugar que os Estados Unidos estão retirados. Só que o Al-Qaeda era um grupo assim, muito forte, tá? E esse grupo era o maior grupo terrorista até então, antes do Estado Islâmico. Era comandado aqui a questão do Bin Laden. O Bin Laden comanda, né, aqui do Afeganistão. Ele faz parte desse grupo terrorista. Lógico que tem um Hamas, como eu falei com vocês, na faixa de Gaza. Então esses grupos querem o quê? Exterminar Israel. Exterminar Israel, ou a questão de atacar os Estados Unidos, tá? E atacar mesmo. E o mundo, né, eles mostraram para o mundo todo que os Estados Unidos não era até aquela potência, toda a potência bélica que eles pensavam que fosse, né? Eles dentro do país vão sequestrar os aviões, e dentro do país eles acabam atacando ali as Torres Gêmeas, para desespero do mundo. E aí vai desencadear a questão do terrorismo, vai ficar muito mais forte. Não é a primeira vez que você usa a palavra terrorismo, né? É uma palavra que começa, para falar a verdade, desde a Revolução Francesa, mas na Primeira Guerra Mundial que se usa bastante, e agora da maneira que se é utilizado com essa tecnologia toda, né, foi a primeira vez essa palavra passa a pertencer à questão do mundo, das três grandes preocupações do mundo, que hoje é o meio ambiente, que é muito grande, né, que está devastamento é muito grande. A fome é uma coisa assim absurda, porque enquanto a população tiver fome não consegue consumir mesmo, não consegue aprender nada. E a outra agora depois o terrorismo. Cidades, por exemplo, como Paris, como Londres, né, como Nova York, que tinha suas festas, seus finais de ano, suas comemorações, agora tem que tomar cuidado com tudo. Porque agora toda hora parece poder ser a questão de um terrorista. E vocês viram, e a aula passada minha, que na filosofia nos escritos do Alcorão existe a palavra jihad, tá? A guerra santa. Então eles não conformam de Israel como Estado, eles não conformam mesmo, e não conformam com a ajuda dos Estados Unidos a eles. Ok? Avalie a aula e até a próxima.